Antes de orarmos, vamos aquietar o coração por um instante e ouvir a palavra de Deus. Pense comigo. Quando você sai de casa, quase sem perceber, sua mão procura o celular. Você confere se está com a carteira, a bolsa, as chaves. Às vezes, escolhe até caminhar acompanhado de alguém. Mas existe uma verdade simples e profunda. É impossível caminhar de verdade com alguém quando não há concordância de direção. Duas pessoas podem estar lado a lado, conversando, sorrindo, mas se uma decide ir para a esquerda e a outra para a direita, a distância entre elas aumenta a cada passo. Caminhar exige acordo. Caminhar exige alinhamento. A Escritura resume essa verdade em uma única pergunta, registrada no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Essa pergunta não fala apenas sobre relacionamentos humanos. Ela é um espelho espiritual colocado diante do nosso coração. Se desejamos caminhar com o Senhor, não podemos insistir em trilhar caminhos que nos afastam dele. O chamado de Jesus não é para ser apenas mais um elemento acrescentado à nossa rotina, como algo que carregamos no bolso. O chamado é para que ele seja quem conduz toda a nossa vida. Seguir Jesus é aceitar que ele determine a direção. É permitir que ele nos afaste daquilo que nos distrai, daquilo que anestesia a nossa sensibilidade espiritual, daquilo que alimenta a carne e esfria o amor por Deus. É ter coragem de perguntar a si mesmo: o que tem roubado minha fome por Deus? O que tem tornado o pecado comum e a santidade algo extremo demais? O mundo sempre vai oferecer atalhos, brilho rápido, soluções fáceis. Mas Jesus oferece vida, vida verdadeira. E por isso, caminhar com Deus nunca foi e nunca será algo casual. Se essa reflexão falou com você, escreva amém nos comentários e siga comigo para a próxima parte. Caminhar com Deus não acontece apenas nos grandes momentos espirituais. Não é construído somente em cultos, campanhas ou decisões emocionadas. O verdadeiro caminhar com o Senhor é diário. É intencional. É formado por pequenas escolhas feitas todos os dias, muitas vezes quando ninguém está olhando. Cada passo revela uma decisão. Ou você se afasta daquilo que te desvia, ou permite que isso continue moldando sua direção. Andar com Deus exige que, conscientemente, você vire as costas para o que te derruba e volte o rosto para Cristo. É recusar ser arrastado pelos padrões de uma cultura quebrada, lembrando-se de que você pertence a um reino diferente. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que Deus não apenas nos alerta sobre o que evitar, Ele também nos mostra o que buscar. Renovação, transformação. Uma mente que não é pressionada por tendências, mas moldada pela verdade. Uma mente que aprende a pensar como Deus pensa, a reagir como Deus reage e a escolher como Deus escolheria. Quando a mente é renovada, os passos começam a mudar. O que antes parecia normal passa a incomodar. O que antes era tolerado passa a ser confrontado. Não porque alguém impôs regras, mas porque o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de você. Caminhar com Deus é permitir que Ele ajuste seus valores, suas prioridades e até seus desejos. É compreender que nem tudo o que é aceito pelo mundo edifica a sua alma, e que viver segundo a vontade de Deus é o único caminho que conduz à vida plena. Se essa palavra faz sentido para você, escreva "Eu escolho caminhar com Deus" nos comentários. A palavra de Deus nos confronta com amor, mas também com clareza. Ela não nos deixa viver em engano. O apóstolo João descreve de forma muito direta o que significa dizer que caminhamos com Deus, enquanto escolhemos viver de outra maneira. Em 1ª carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus não está tentando nos envergonhar. Ele está tentando nos resgatar. Ele nos mostra que a comunhão com Ele é real, viva, e que se manifesta na maneira como escolhemos viver. Andar na luz não significa viver uma vida perfeita. Significa viver uma vida honesta, arrependida, sensível à correção de Deus. Quem anda na luz não se esconde.
não justifica o pecado, não normaliza aquilo que fere o coração de Deus. Pelo contrário, sai das sombras e caminha em direção à cura. E quando isso acontece, a palavra garante: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso nos lembra de algo precioso. A nossa liberdade não é conquistada pelo nosso esforço, mas recebida pela nossa rendição. Não somos chamados para viver dominados pela culpa, pelo medo ou por desejos que nos escravizam. Somos chamados para viver na luz, porque o próprio Jesus é a luz. O problema não é cair, o problema é permanecer escondido. Quem anda com Jesus pode até tropeçar, mas não permanece no chão. Confessa, se levanta e continua caminhando. Porque andar com Deus é um processo de transformação constante, conduzido pela graça. Se você deseja viver na luz, escreva "Eu escolho a luz" nos comentários. Jesus deixou claro que segui-lo não é apenas uma ideia bonita, é uma decisão que transforma a forma como vivemos. Em João, capítulo 8, versículo 12, ele declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Seguir Jesus muda os seus passos, muda os lugares onde você decide ir, aquilo que você passa a desejar e até o que você deixa de tolerar. A luz de Cristo revela o que precisa ser deixado para trás e ilumina o caminho que devemos seguir. E quando erramos, essa luz não nos expõe para nos destruir, mas para nos restaurar. Quem anda com Jesus não foge quando cai. Volta, confessa, aprende, recomeça, continua caminhando. Porque seguir Jesus não é sobre nunca falhar, é sobre nunca desistir do caminho. Mas esse caminho não é fácil. A pressão do mundo é real. Você verá pessoas buscando sucesso enquanto abandonam princípios. Verá promessas sendo quebradas como se não tivessem valor algum. Verá opiniões gritadas com força, mas pouco amor sendo demonstrado. O que antes era errado passa a ser tratado como normal. Mesmo assim, você não foi chamado para ser comum. Você foi chamado para ser fiel. Ser fiel quando a obediência custa conforto. Ser fiel quando o silêncio é mais sábio do que responder. Ser fiel quando fazer o que é certo parece solitário. A palavra nos orienta em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso nos mostra que caminhar com Jesus não se resume aos lugares onde nossos pés nos levam, mas também às palavras que saem da nossa boca. O nosso falar revela quem nos guia. Se você deseja continuar fiel, mesmo quando é difícil, escreva "Eu escolho ser fiel" nos comentários. Existem momentos em que caminhar com Deus parece solitário. Há dias em que fazer o que é certo custa caro. Pessoas podem não entender suas escolhas, podem questionar sua fé, podem até falar contra você. Mas o caminho da obediência nunca foi o mais popular, sempre foi o mais seguro. Jesus deixou isso claro quando falou sobre dois caminhos. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos encontram. Isso nos lembra que o número de pessoas não define se um caminho é correto. A verdade não é determinada pela maioria, mas pela palavra de Deus. Você não caminha para agradar pessoas. Você caminha para permanecer perto de Jesus. E nesses dias, é impossível não perceber que algo está mudando no mundo. Os corações estão mais frios. O orgulho está mais alto. O ego está sendo celebrado. Deus, aos poucos, é empurrado para as margens. Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando o amor esfria, a oração se torna rara. A adoração vira rotina. A sensibilidade espiritual se perde. A convicção passa a ser vista como exagero. Mas você não precisa se deixar levar por esse fluxo. É possível permanecer perto de Cristo mesmo em tempos assim. É nesse cenário que o seu relacionamento com Deus precisa ser ainda mais intencional, mais precioso do que entretenimento, mais desejado do que aprovação, mais valioso do que conforto. Porque quem anda com Deus aprende que nenhuma renúncia é maior do que a presença dele. Se você decide permanecer firme, mesmo quando o caminho é estreito, escreva "Eu permaneço em Cristo" nos comentários.
Deus não nos chama para caminhar sozinhos. Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas e da facilidade que temos em nos distrair. Por isso, Ele nos oferece ajuda. Ajuda diária. Ajuda constante. A presença do Espírito Santo. A palavra nos ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa que a vitória sobre a carne não vem apenas de esforço humano, mas de dependência espiritual. Quanto mais você aprende a andar no Espírito, menos espaço os desejos da carne encontram para dominar suas decisões. A carne sempre conduz ao arrependimento tardio, à culpa e ao vazio. O Espírito conduz à liberdade, à paz e à vida. Andar no Espírito afeta tudo. Afeta seus pensamentos, suas reações, suas palavras e até o modo como você responde quando é ferido. Ele ensina domínio próprio quando a vontade é explodir. Ele ensina humildade quando o orgulho quer falar mais alto. Ele ensina pureza quando a tentação parece atraente. Esse caminhar também envolve discernimento. Existem pesos que não parecem pecado aos olhos dos outros, mas enfraquecem a sua fé. Distrações que roubam sua fome por Deus. Há hábitos que drenam sua sensibilidade espiritual e relacionamentos que empurram você para concessões perigosas. A palavra nos lembra da importância de caminhar com atenção e obediência em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais e vos vá bem, e prolongueis os dias na terra. Os caminhos de Deus não nos limitam, eles nos protegem. Eles preservam nosso coração e nos livram de dores que não precisamos carregar. Andar no Espírito é escolher a vida todos os dias. Se você deseja andar no Espírito diariamente, escreva "Eu ando no Espírito" nos comentários. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, Tu és santo, sábio e fiel. Eu reconheço que a minha vida está mais segura quando és Tu quem me guia. Hoje, eu escolho caminhar contigo. Escolho seguir a Tua palavra e permitir que o Senhor conduza cada passo que eu der. Ordena os meus passos e dirige as minhas decisões. Que meus pensamentos, hábitos, amizades e escolhas estejam alinhados com a Tua verdade. Mesmo quando o mundo tenta me puxar para outra direção, sustenta-me no Teu caminho. Eu reconheço que não consigo caminhar sozinho. Preciso da ajuda do Espírito Santo para viver pela fé. A Tua palavra me lembra, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que andamos por fé e não por vista. Ensina meu coração a confiar mais no que o Senhor diz do que no que eu sinto. Quando minhas emoções falarem alto, que a Tua verdade fale mais forte. Senhor, eu faço minha oração do Salmo 119, versículo 133. Guia os meus passos segundo a Tua promessa, e não permitas que iniquidade alguma domine sobre mim. Guarda-me, Pai. Não permitas que o pecado governe minha vida, nem que a tentação tenha domínio sobre mim. Dá-me força para dizer não ao que me afasta de Jesus e coragem para abandonar tudo aquilo que enfraquece minha fé. Jesus, ajuda-me a tomar a minha cruz todos os dias com o coração disposto. Sei que a obediência, muitas vezes, exige renúncia, mas eu Te quero mais do que qualquer conforto momentâneo. Tu mesmo disseste, em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que quem deseja Te seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e Te acompanhar. Que essa verdade se torne prática na minha vida. Espírito Santo, guia meus olhos, meus pensamentos, minhas palavras e minhas reações. Ensina-me domínio próprio, humildade, pureza e amor. Ajuda-me a perdoar com rapidez, a falar com graça e a não guardar amargura no coração. Que a vida de Cristo seja vista em mim. Pai, ajuda-me a remover todo o peso e todo o pecado que tenta me prender. Dá-me discernimento para reconhecer o que enfraquece minha caminhada contigo e força para deixar isso para trás. Eu quero andar nos Teus caminhos, porque eles produzem vida e paz. Eu me apego à Tua promessa registrada no Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha direita, não serei abalado. Vai à minha frente hoje. Guarda-me do que não posso ver. Corrige-me quando eu me desviar. Sustenta-me quando eu estiver fraco. Levanta-me quando eu cair. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão e pelo Teu amor fiel.
Obrigado porque, mesmo conhecendo minhas falhas, o Senhor não desiste de mim. Jesus, obrigado por tua cruz, pela vida eterna que me ofereces. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a caminhar mais perto de Deus. Se você precisa de uma oração específica, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.